Alô, muito boa noite a todos. Olá, estamos aqui de novo. Eu espero que agora consigamos fazer o nosso hangout. Esta é a nossa segunda tentativa e espero que a gente consiga agora. Ok? A primeira não funcionou, mas esta está a funcionar. Ok? Tive que reiniciar aqui uma série de coisas aqui na minha máquina. Por favor, aí no Skype, digam-me se o som está a chegar em condições. Ok? Então vamos começar. Vamos começar do princípio, realmente. Esta reunião de hoje é para ajudar as pessoas, todo quem quiser e quem sentir essa necessidade, a planear para atingir objetivos. Eu tenho reparado que algumas pessoas, não é que não façam o trabalho, sim, mas às vezes não têm aquela estratégia para poderem avançar rapidamente e atingir os resultados que gostariam e que querem atingir e que têm o direito de atingir. Né? É para isso que nós trabalhamos. Então hoje vou dizer da minha experiência. Não se esqueçam, não é coisa que eu tenha lido na escola ou num curso universitário ou noutro curso qualquer. Eu falo da minha experiência, claro, das coisas que eu li ao longo da minha vida e daquilo que eu vejo nos outros. Okay? Só significa que usem a vossa responsabilidade e, portanto, se não conseguirem resultado nenhum, o problema realmente não é meu, eu só estou a dizer aquilo que eu faço. Okay? Isto é um disclaimer que eu nunca tinha feito. Não sei se gostaram do disclaimer, mas acho que é giro. Ok, então vou-vos dizer uma fórmula muito simples de nós podermos atingir praticamente qualquer objetivo que a gente quer. Okay? Tomem notas, vamos escrever, vai ser preciso escrever algumas coisas, então podem começar. Primeiro ponto, okay, estabelecer o objetivo, dizer o que é que se quer atingir. Eu quero, sei lá, comprar uma casa de 1 milhão de euros, okay? Seja o que for, o objetivo. Okay? Eu quero levar um determinado número de pessoas ao próximo evento, okay? Também é um objetivo. Então, há muitos objetivos, nós podemos traçar quantos nós quisermos, mas vamos dar aqui um exemplo. Okay? Por exemplo, este de eu quero ter um determinado número de afiliados no próximo evento. Okay? Por exemplo. Então, é importante nós termos o objetivo bem claro. Neste caso, por exemplo, 10 afiliados novos para o próximo evento. Okay? Só para dar um exemplo. Este é um objetivo muito concreto, muito fácil de medir, muito fácil. Se forem 9, não conseguiste. Se forem 11, superaste. Portanto, é fácil medir. Mas mais importante do que estabelecer o objetivo, tão importante como estabelecer o objetivo, é saberes o porquê que tens esse objetivo. Porquê é que estabeleceste esse objetivo? Foi alguém que estabeleceu para ti ou é uma coisa que sai de ti próprio? Pode ter sido alguém que te sugeriu esse objetivo e depois tu achaste, ok, é mesmo isso que eu quero, pelas tuas próprias razões, pelos teus próprios motivos. E é muito importante teres um motivo forte, próprio. Esse motivo vem sempre de uma de duas causas, uma de duas fontes. Ou vem do passado, da tua história, ou vem da tua visão. Isso é muito interessante, o nosso porquê, o nosso motivo. Eu gosto muito de uma história contada pelo Jim Rohn que fala disso. Que muitos de nós chegamos a uma altura, chegamos a um ponto em que nós dizemos, basta. Nunca mais eu vou passar por isto, eu nunca mais vou fazer aquilo. E isto faz parte de uma experiência tão energética que muda a vida de uma pessoa. E às vezes esta experiência daquilo que nós não queremos dá um motivo muito forte para nós atingirmos um determinado objetivo. O Jim Rohn contava uma história que ele conta da vida dele, que ele tinha 20 e poucos anos, estava completamente falido, não tinha dinheiro nenhum, estava numa vida muito complicada e vieram os escoteiros lá à casa dele para vender bolinhos. Eles têm essa tradição lá na América. E então bateram à porta para ele comprar, para lhe venderem os bolinhos, que custava $2. E ele abriu a porta e lá as meninas escoteiras, muito sorridentes, muito simpáticas, se ele queria comprar uma caixinha de bolinhos. E ele não tinha os $2. Ele queria comprar os bolinhos, mas ele não tinha os $2. E então mentiu e disse que tinha comprado já bolinhos, tinha muitos bolinhos ali que não conseguia comê-los todos e, portanto, não iria comprar porque tinha muitos em casa.
E depois dos escuteiros irem embora, ele ficou a pensar e imaginar a situação em que ele chegou ao ponto de ter de mentir aos escuteiros. E esse foi um ponto de viragem na vida dele. Okay? Foi um momento basta. Okay? Foi um momento basta. E esses momentos basta são aqueles que trazem uma energia muito forte, uma carga emocional muito forte, uma mistura de negativo, porque vem daquilo que nós não queremos, mas também com o positivo, que vem daquilo que nós queremos fazer daqui para a frente. É uma ruptura com alguma coisa do passado. E muitas vezes este basta, este momento basta, é suficiente para nos manter muito focados, com um porquê muito forte, durante muito tempo, talvez para o resto da vida. Então, neste exemplo, o basta é o nosso porquê, este momento basta. É um exemplo do momento basta que vem do passado. Mas também pode vir este porquê nosso, como eu disse, também pode vir da nossa visão, de algo que nós queremos muito, de algo que nós queremos atingir, de algo que nós já estamos a visualizar que vai acontecer. E isso nós queremos muito, 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 como ar para respirar. E as pessoas que têm o porquê baseado na visão são chamados visionários. São menos pessoas. Normalmente as pessoas fazem mais coisas levadas pelo chicote, entre aspas, né, para fugir do que não querem, do que para perseguir aquilo que querem. Okay? Neste caso, neste exemplo, o chicote e a cenoura. Né? Mas quem é motivado, quem tem os motivos na razão, na visão, se for suficientemente forte, esta pessoa tem um porquê muito enraizado e, claro, persegue os seus objetivos sem nunca desmotivar, sem nunca desanimar. Okay? E é importante ter estas coisas, saber disto. E é importante encontrar o teu motivo, uma razão forte. Sabes porquê? Porque vais chegar um pouco lá mais à frente, quando começares a funcionar, a pôr em prática as coisas. Eu já vou explicar como é que isso se faz. Ou como é que eu faço, de uma forma que funciona bem. Vai chegar um momento em que vai haver altos e baixos. Porque há sempre. Vai estar entusiasmado num dia, vai estar menos entusiasmado no outro, vai estar cansado no outro, vai estar eufórico no outro, vai estar frustrado no outro. E todos os processos, por isso é que se chama processos, todos os processos envolvem estes múltiplos altos e baixos e variedade de emoções, de trabalho e tudo. Né? E nos momentos difíceis, naqueles que tu preferias não estar a passar, são os momentos difíceis, naqueles que tu pensas assim, epá, eu preferiria não estar a passar por isto. Nesses momentos, o recordar-te de forma visceral do teu porquê faz-te afastar todas as dúvidas, todos os medos, todos os receios, todo o cansaço, todo o desânimo, toda a frustração. De repente desaparece tudo. Cerras os dentes outra vez e vais à luta. Por isso é tão importante teres um porquê muito forte. E às vezes o próprio processo é a descoberta, equivale à descoberta do porquê. Às vezes nós começamos um caminho sem saber bem o nosso motivo. Pensamos que é uma coisa, mas depois afinal é outra. Não temos assim um motivo forte que nos inflame, que nos empurre para a frente. Mas ao longo do tempo vamos descobrindo esse motivo. E é nessa descoberta também que nós vamos encontrando a nossa identidade. Nós vamos encontrando o nosso propósito. Né? Então tudo isso faz parte do processo. Mas quando traças um objetivo, tens que ter o teu motivo bem forte. Bem forte. E todas as razões por detrás desse motivo têm que ser bem fortes. E têm que estar bem enraizados na tua emoção, no teu sentimento, no teu querer. Fica muito mais fácil quando é assim. Depois, este é o primeiro passo. Ter um objetivo e ter um motivo para atingir esse objetivo. Depois, precisamos de medir. Precisamos de saber o que é preciso, os números que são necessários produzir para atingir um determinado objetivo. Por exemplo, se eu tenho um objetivo de comprar uma casa de $1 milhão ou de $1 milhão, eu preciso saber que números eu tenho que produzir para conseguir comprar uma casa desse valor. Às vezes eu não preciso de ter no banco ou em casa, dentro dos caixotes, sei lá, um monte de notas equivalente a $1 milhão para depois chegar e comprar a casa de $1 milhão de euros. Okay?
Não é preciso ter isso. Podes ter, por exemplo, 100 mil, ou 200 mil, ou 500 mil, ou o que for. Precisas de conhecer as métricas, precisas de conhecer os números e depois jogar com as probabilidades. Okay? Então, no nosso caso, de ter um determinado número, 10 pessoas novas no próximo evento, tens que ter os números. Okay? Para inscrever determinado número de pessoas, é preciso teres um determinado número de contactos, ou um determinado rácio de conversões, X contactos para inscrever uma pessoa, etc. Então, precisas de conhecer as métricas, ou as tuas, se as tiveres, se já tiveres alguma experiência e tiveres esses números, ou, no caso de não saberes, não teres a tua própria experiência, os números médios de pessoas que estão a fazer isso ou que já fizeram. Por isso é que, neste caso, a equipa é tão interessante, não é? Porque nós partilhamos os números entre nós, mais ou menos a gente já sabe, para atingir aquele objetivo, para teres 10 pessoas novas no evento, precisas de produzir um determinado número de contactos, precisas de fazer um determinado número de vendas. Para fazer esse número de vendas, precisas de falar com um determinado número de pessoas, de uma certa maneira. Okay? Então, precisas de ter os teus números. Precisas de conhecer os números. Okay? Conhecer os números. Okay? Depois, a seguir, é preciso fazer uma coisa chamada engenharia inversa. A engenharia inversa é muito interessante. Depois de saberes os números, tu precisas de saber o que é preciso para produzir os números. Chama-se engenharia inversa porquê? Porque tens um objetivo, né? Depois vais desmontando esse objetivo em peças, é andar para trás, vais desmontando esse objetivo em peças. Por exemplo, precisas de inscrever, para teres 10 pessoas novas, por exemplo, precisas de ter 1000 contactos, por exemplo. Se tiveres um rácio de 100 para 1. Só para dar um exemplo. Então, na prática, tu já sabes que fazendo o que estás a fazer em termos de conteúdo, em termos de falar com as pessoas, em termos de tirar dúvidas, em termos do teu marketing, se o teu rácio é de 100 para 1, precisas de gerar 1000 contactos. Então já sabes, precisas de colocar o dinheiro, ou publicidade, ou o que for, para teres os 1000 contactos o mais rapidamente possível. Isso vai provocar, dentro das tuas métricas, vai fazer com que tenhas 10 pessoas novas. Okay? Imagina que das pessoas todas que tu tens, já afiliados, 80% vão ao evento. Então significa que tu, para levares 10 pessoas novas, precisas 10 pessoas que correspondam a 80% do número que tu tens que ter. Não é? Então precisas de fazer uma métrica em relação ao número de pessoas que precisas de inscrever para teres as tais 10 pessoas no próximo evento. Se tiveres os teus números, já sabes. Então, se tu reparares, começas a andar para trás até chegar ao ponto. Eu preciso de gerar X contactos. Okay? Depois, voltas a andar para trás, falando de contactos, né? Voltando a andar para trás, precisas de saber o que é que vais fazer para gerar esses contactos. Ora, eu tenho campanhas no Facebook, ou eu tenho networks, ou eu tenho o que for para gerar contactos. Então, eu agora estou a gerar, por exemplo, 100 contactos por dia. Eu preciso de 10 dias para gerar 1000 contactos a fazer o que eu estou a fazer agora. Se eu estiver a gerar só 10 contactos, eu preciso de 100 dias para gerar os contactos todos que eu preciso de gerar. Então aí, precisas de colocar mais ação para tu perceberes os números que tens que produzir. Então, vamos desmontando, como eu te estou a explicar, desmontando de um objetivo grande para objetivos intermédios. Gerar 1000 contactos é um objetivo intermédio. Okay? Inscrever 10 pessoas novas ou 12 pessoas novas é outro objetivo intermédio. Depois precisas trabalhar nas tarefas que te vão proporcionar estes objetivos. Okay? Está claro? Então, tens um objetivo lá à frente. Esse objetivo, para atingir esse objetivo, tens de ter certas condições. Neste caso, ter X número de contactos, fazer X número de vendas, ter não sei quantos membros novos. Para ter estas condições, são realmente objetivos intermédios. Para atingir esses objetivos intermédios, precisas desmontar em ações concretas que tu vais executar todos os dias. Depois, precisas pôr em prática todos os dias. E tens de pôr em prática todos os dias as ações que tu já sabes pela métrica que vão produzir os resultados intermédios que tu precisas. Por exemplo, é um engano dizer que eu vou levar 10 pessoas novas ao evento e o tempo passa e eu começo a fazer as contas e imagina que eu inscrevi uma pessoa no mês, por exemplo. É uma coisa ridícula, não é? Mas vá lá, imagina, só por exemplo. Eu inscrevi uma pessoa no mês.
Ora, faltam 2 meses para o evento, é de prever que eu fazendo aquilo que eu estou a fazer agora, eu daqui até lá inscreva 2 pessoas. E não 10, e não 12. Faz sentido? Então temos que aprender também, o ponto seguinte é avaliar. Avaliar. E eu recomendo que a gente faça uma avaliação diária e uma avaliação semanal. Principalmente em termos de resultados, avaliar semanalmente. Se o caminho que estamos a trilhar está a produzir os resultados na velocidade que nós precisamos. Então, neste exemplo que nós estamos a dar, toda a gente precisa fazer um ponto de reflexão agora, que é, veja há quanto tempo começou o plano de trabalho que está a fazer. E veja quais são os seus objetivos. Eu tenho o objetivo de ganhar 10 mil dólares em 3 meses. Ok. Imagina que passaram 2 meses e tu ganhaste 6 mil. Estás no caminho certo. 6 mil dá 3 em média por mês. Daqui por mais um mês dá 9. Ok? Então precisas de esticar um bocadinho mais, fazer um pouquinho mais para conseguires 1000 extras no próximo mês e chegar aos 10 mil. Sério, esse é o teu objetivo. Se ganhaste só 500, depois de 2 meses, e o teu objetivo é 10 mil em 3, tu tens que rever tudo aquilo que estás a fazer, porque estás muito longe. É preciso rever quantos contactos são precisos e gerar esses contactos, quantas pessoas é preciso falar e falar com essas pessoas. Então é preciso ter as métricas bem claras e saber o trabalho que é preciso ser executado para produzir essas métricas. E é esse trabalho feito diariamente que produz aqueles resultados. De outra forma, andamos iludidos a pensar que de repente vai-nos sair a lotaria e que 500 pessoas de repente vão entrar e que eu vou conseguir aquele resultado magicamente porque vou inscrever uma vedeta por qualquer coisa. Claro, pode ganhar a lotaria, né? Mas não é assim. Em princípio, isso não vai acontecer. Não é preciso, pessoal, prestem bem atenção. É preciso ter as ideias bem claras acerca daquilo que eu quero. O que é que eu quero? Depois, tens que ter um motivo muito forte. Esse motivo vem da tua história ou vem da tua visão. O mais normal e o mais comum da minha experiência é vir da tua história. Tu teres bem presente aquilo que tu não queres, o que já passaste e prometeste, nunca mais eu vou passar por isto. E outras pessoas, muitas pessoas, é da sua visão. Mas são menos. Okay? Depois é preciso fazer a engenharia inversa. É preciso desmontar os números e perceber que números tens de produzir para atingir aquele resultado, o tal objetivo que tu queres. E estes números diários são os teus objetivos intermédios. Todos os dias tens que fazer as ações que tiverem que ser feitas para produzir aqueles resultados diariamente. Se passar um dia que não conseguiste, estás a pôr em risco o teu resultado final. Até pode ser daqui a 10 anos, mas estás a pôr em risco o teu resultado final. Precisas de compensar no dia seguinte. Ok? E então, estes objetivos intermédios, no nosso caso, por exemplo, são gerar um determinado número de contactos, fazer determinado tipo de marketing, fazer os vídeos, escrever os artigos, mandar os e-mails, essas coisas. Nós já sabemos o que é que resultados produzem o quê. É óbvio que uma peça forte disto tudo é a geração dos contactos. Com certeza temos que ter uma audiência. Os contactos que nós geramos, que estão na nossa lista, são aqueles que se aproximam de nós, são a nossa audiência. Portanto, é com esses que nós trabalhamos. Não é? Então temos que ter muitos, temos que ter uma audiência grande e a crescer todos os dias. Okay? Pronto. Então, depois, é preciso fazer uma avaliação, como eu estava a dizer, periodicamente e perceber se nós estamos na direção certa ou não. Por exemplo, nós temos um prazo de 2 meses para atingir um objetivo. Só para dar este exemplo. Passou uma semana. Primeira semana. No final da semana, eu vou ver o que é que aconteceu durante a semana e vou medir os meus resultados da semana e daí eu posso prever como é que vão ser as 15 semanas que faltam. Se as próximas 15 semanas forem como esta primeira que passou, se eu consigo ou não atingir o meu objetivo. E se eu consigo, ótimo. Significa que estou no bom caminho, posso melhorar e posso mudar o objetivo.
Epá, tinha um objetivo de levar 10 pessoas, vou levar 12. Baseado no meu trabalho desta semana. Se isto continuar assim, eu vou conseguir levar mais 2. Daqui a 4, 5 ou 6 meses, quando for, não é? Okay, então muda-se o objetivo. Porque o nosso trabalho está a ser persistente, está a funcionar, está a dar resultado mais do que o que nós tínhamos previsto. Se der menos, significa que vamos ter que mudar o plano, aumentar os números, ou aumentar o ritmo, ou fazer mais, ou ver o que é que está a acontecer se não está a funcionar e fazer afinações no plano para produzirmos os resultados. Okay? E é só isto. Não tem nada que saber. Depois de nós termos afinado ao final da semana, nós temos que medir todas as semanas. Avaliar o nosso negócio todas as semanas. E no final da semana, nós podemos então voltar ao segundo ponto, que é o ponto das métricas. Refinar as métricas. E perceber se as métricas continuam certas ou não, ou se pela nossa experiência, que nós acumulamos agora, desde que nós começámos até agora, aquelas métricas se mantêm. Porque se calhar aquelas métricas, no início, quando eu falei das métricas, estabelecemos um objetivo, a seguir vamos ver os números necessários para atingir esse objetivo. Imagina que essas métricas não eram minhas, eram de alguém de fora, uma média do grupo, uma coisa assim. E assim que eu começo a ter as minhas próprias métricas, essas é que passam a ser o meu padrão. E não as dos outros. Porque eu é que estou a conduzir um negócio, eu é que estou a conduzir um processo, não são as outras pessoas. Okay? Então as minhas próprias métricas é que contam. Eu tenho que voltar ao início, quando faço uma avaliação depois de uma semana, por exemplo. Voltar ao início, ao ponto 2. Tenho lá o objetivo, tenho o meu porquê, e a seguir tenho as métricas. Quais métricas? As minhas. As minhas. Então, por exemplo, se na média era preciso 100 pessoas para inscrever uma, e depois nas minhas métricas eu percebo que preciso de 90 pessoas para inscrever uma, eu vou basear o meu trabalho nessas 90. Se estou a conseguir melhores resultados, posso aumentar o meu objetivo. Não é diminuir o trabalho, é aumentar o objetivo. Eu vou repetir. Não é diminuir o trabalho, é aumentar o objetivo. E se as minhas métricas são inferiores, se eu em vez de 100 preciso de 120 novos contactos, mas só gerei 100, e então eu estou a ficar curto. Ao final da primeira semana eu já percebi que se eu continuar a fazer aquilo que eu estou a fazer, quando chegar daqui a 2 meses eu não vou atingir o objetivo que eu tinha. Então tenho que rever o meu plano e melhorar os números. Aumentar o número de contactos, ou melhorar o marketing, ou as duas coisas. Até conseguir voltar a ter números que eu possa contar, okay? Que possa verificar, que daqui por X tempo vão dar aquele resultado que é o que eu quero. Okay? Não sei se fui claro em relação a este modelo. Ele funciona muito bem. Então, eu vou resumir, porque se calhar algumas pessoas não entenderam muito bem. Eu sei que às vezes atrapalho um bocadinho a explicar as coisas. Então, eu vou explicar outra vez e vamos terminar. Isto é um formato muito simples e é muito fácil de executar. Okay? Objetivo muito claro. O motivo. Vale a pena gastar tempo no motivo. Vale a pena ir afinando e melhorando e compreendendo quais são os motivos. O teu motivo profundo. Que vem da tua história ou vem da tua visão. Depois, as métricas. Vamos passar à prática. Vamos ver o que é que eu preciso de reunir, as condições que eu preciso de reunir para atingir aquele objetivo. Quantos contactos, quantas vendas, preciso falar com quantas pessoas para produzir determinado número de vendas, preciso fazer X quanto de publicidade para gerar um determinado número de contactos. Então, estes são objetivos intermédios. O número de contactos e o número de vendas, ou o que for, são objetivos intermédios que eu tenho que trabalhar neles todos os dias. Esta é uma métrica diária. Métrica diária. Eu tenho que desmontar o objetivo geral numa métrica diária. Se eu todos os dias produzir estes resultados, daqui por X tempo, eu sei que vou atingir aquele objetivo. E depois, na prática, eu tenho que saber o que é que eu tenho que fazer para produzir esses resultados. Isso chama-se um plano de ação. Então é preciso pôr essas tarefas na agenda e executá-las. É preciso pô-las na agenda e executá-las. Tem custos em dinheiro, normalmente tem. Tem custos em tempo e dedicação, normalmente também. E essa é a nossa tarefa diária. É aquilo que nós temos que fazer, todos os dias. Ao final da semana, fazemos uma avaliação, vemos a que ritmo é que nós estamos a progredir
e temos que verificar se nós estamos a ir na direção certa ou se estamos a ir na direção errada. Ao final de uma semana já podemos medir resultados. E fazendo a extrapolação dessa semana para as semanas seguintes, eu posso ver se estou a atingir o objetivo ou se vou ficar aquém ou além do objetivo. E no caso de ir além do objetivo, muda-se o objetivo. No caso de ficar aquém do objetivo, muda-se a ação, muda-se a tarefa para conseguir atingir o objetivo. Ok? Em relação ao que nós estamos a fazer, é exatamente assim. Tem um peso muito grande a geração dos contactos. Muito grande mesmo. Porque nós precisamos de uma audiência. As pessoas que ouvem o que nós dizemos são as pessoas que se inscrevem na nossa lista. Há pessoas que estão por aí fora e ouvem o que nós dizemos. E leem os nossos artigos ou veem o nosso Facebook, mas não se inscrevem na nossa lista. Essas pessoas, enquanto não se inscreverem, enquanto não tomarem a ação de se aproximarem de nós, não são nossa audiência. São pessoas de fora, andam a ver a montra do lado de fora. Não entraram na nossa loja, não nos vão comprar nada. Porquê? Porque estão lá fora. Andam a ver por fora. Não se querem comprometer de forma nenhuma. Não querem dar a entender que estão interessados. E, portanto, simplesmente não são a nossa audiência. Não é o nosso target, não é o nosso mercado. As pessoas do nosso mercado são aquelas que têm uma ação de aproximação. Que se inscrevem na nossa lista, que comentam as nossas coisas, que põem os gostos, que partilham. Essas são a nossa audiência, essas pessoas que de alguma forma se envolvem com os nossos conteúdos e connosco. E essas pessoas é a nossa matéria-prima, entre aspas. É daí que sai todo o nosso negócio e é daí que saem todos os nossos relacionamentos. E é essas pessoas que nós depois vamos ajudar, se elas quiserem, a terem os seus próprios negócios na internet e poderem fazer o trabalho na internet como nós fazemos. Não é uma pessoa qualquer da rua. Okay? São pessoas que se aproximam de nós, por alguma razão. Okay? Então, o foco é muito grande na geração de contactos. Temos que ter lista, temos que ter pessoas. E depois, não é só ter as pessoas e ter a lista, é ter envolvimento. Como eu disse, as pessoas do nosso target são as pessoas que se envolvem connosco. Pessoas que estão na nossa lista, que nunca abrem os nossos e-mails, não são a nossa audiência. Apesar de estarem na nossa lista. Apesar de terem feito um movimento de aproximação, inscreveram-se na nossa lista, aproximaram-se de nós, mas se sistematicamente não leem os nossos e-mails e não têm contacto connosco, não são a nossa audiência. Então, a nossa audiência verdadeira são aqueles que estão na nossa lista, leem os nossos e-mails, partilham os nossos conteúdos, comentam. Ok? E então isto caiu, mas já voltei, não sei muito bem como, mas cá estou de volta. Então eu estava a dizer que esse é o nosso público. O nosso público são as pessoas que se envolvem connosco, okay? Que partilham das nossas coisas e que se envolvem connosco de alguma forma. Não é toda a gente. Okay? Nós temos um foco grande e enorme é na geração de conteúdos, na produção de conteúdos, para proporcionar o nosso negócio, se envolvam connosco, que nos conheçam, que partilhem das nossas coisas, ok? Coisas importantes que nós temos que ter bem noção, ok? Então, vamos terminar aqui a nossa reunião. Obrigado por estarem aqui, espero que tenha sido útil. Peço desculpas aqui pelos problemas técnicos que têm aqui acontecido. Não sei o que é que se passa hoje aqui com este computador, mas volta e meia vai abaixo, então está a precisar de ser reiniciado. Está a trabalhar há 8 dias consecutivos. Então, pessoal, vemos muito em breve. Parabéns pelo trabalho que estão a realizar. Não se esqueçam, alguma questão, alguma dúvida, é preciso falar, é preciso dizer, porque senão a gente não adivinha, ok?
E vamos em relação aos objetivos de cada um, pessoal, eles estão aí, estão marcados, estão definidos, toda a gente definiu os seus, trabalha no teu porquê, desmonta isso em tarefas, põe as tarefas na agenda e dá-lhe com tudo, com toda a energia e com todo o entusiasmo. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e vemos em breve. Tchau, tchau.